Capítulo 12. E disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas: quando uma mulher engravidar e der à luz a um menino, estará impura por 7 dias, assim como esta impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário, até que se completem os dias da sua purificação. Se der à luz a uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Quando se completem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ele trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. O sacerdote o ofertará ao Senhor para fazer a propiação por ela e ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é uma regulamentação para a mulher que der à luz a um menino ou uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, ou um para o holocausto, ou outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiação por ela, e ela ficará pura. Capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a uma dos seus filhos, que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e se verificar que a parte afetada não se alterou e nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo, e se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará impuro e apenas uma erupção. Então ele lavará as suas roupas e o estará puro. Mas se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro e a erupção se espalhará pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. O sacerdote o examinará e se a erupção tivesse espalhado pela pele, ele o declarará impuro, trata-se de lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará, e se houver inchaço branco na pele, o qual tenha tornado branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço,
é lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro, não o porá em isolamento, porque já estará impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde possível ao sacerdote verificar, este o examinará e observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele o declarará pura. Visto que tudo tenha ficado branco, esta estará pura. Mas, quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a carne se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este o examinará e, se a parte afetada tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco e uma mancha avermelhada, e ela se apresentar ao sacerdote, este examinará o local, e se parecer mais profundo do que a pele, e, e pelo ali tiver se tornado branco, e o sacerdote declarará impuro, é sinal que a lepra se alastrou onde estava a ferida. Mas, quando o sacerdote o examinar, e não houver nenhum pelo branco, e o lugar não estiver mais profundo do que a pele estiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estiver se espalhando pelo corpo, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Mas, se a mancha não tiver se alastrado e se tornar e nem esfalhado, é apenas a cicatriz da ferida. O sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca, aparecer carne viva de queimadura, o sacerdote examinará a mancha e, se o pelo sobre ela tiver se tornado branco e ela aparecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na sua queimadura. O sacerdote o declarará impuro. É sinal de que há lepra na pele. Mas se o sacerdote examinará a mancha e nela não houver pelo branco, e essa não estiver mais profunda do que a pele nem tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará, e se a mancha tiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de que é lepra. Se todavia a mancha não tiver se alterado nem espalhado na pele, mas tiver diminuído, é um, é um inchaço da queimadura, e o sacerdote o declarará puro. É apenas a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida, e ela parecer mais profunda do que a pele, e o feno nela for amarelado e fino, o sacerdote o declarará impura, e aquela pessoa é sarna. Isto é lepra da cabeça ou do queixo. Mas se, quando o sacerdote examinar o sinal de sarna, este não parecer mais profundo do que a pele e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia,
o sacerdote examinará a parte afetada, e se a sarna não tiver se espalhado e não houver pelo amarelado nela, e não parecer mais profunda do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto na parte afetada, e o sacerdote porá em isolamento por mais 7 dias. No sétimo dia, o sacerdote examinará a sarna, e se não tiver espalhado mais e não parecer mais profundo do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará as suas roupas e estará pura. Mas, se a sarna se espalhar pela pele, e depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote examinará, e se a sarna tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado, a pessoa estará impura. E se, entretanto, verificar que não houver alterações, cresceu pelo escuro, e a sarna estará curada, a pessoa estará pura, e o sacerdote declarará pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas e forem brancas, e, e sem brilho, é eczema, e se alastrou, essa pessoa estará pura. Quando os cabelos de um homem caírem e esses está calvo, todavia puro, e se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, e está no meio calvo, porém puro, mas se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra, que se alastra pela cauda da cabeça ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará, e se a ferida é inchada na parte da frente ou na parte de trás calva, for avermelhada como lepra de pele, o homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declarará impuro devido à ferida da cabeça. Quando alguém ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro! Enquanto tiver a doença, estará impuro, vivendo separado fora do acampamento. A lei do morro. Quando aparecer mancha de morro em alguma roupa, seja de lã, seja de lã ou de linho, ou em qualquer peça de tecido entrelaçada de linho ou de lã, em algum pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa ou num pedaço de couro ou na peça tecida entrelaçada ou quaisquer objeto de couro for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo que deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No sétimo dia examinará a mancha, e se ela tiver de ser espalhada pela roupa, ou pela peça de tecido entrelaçada, ou pelo pedaço do couro, ou quaisquer que seja o seu uso, é mofo, corrosivo, e o objeto está impuro. Ele queimará a roupa ou a peça de tecido entrelaçada ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo, corrosivo, e o objeto será queimado. Mas, se quando o sacerdote o examinar a mancha e não tiver se espalhado pela roupa ou pela tecido entrelaçado ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará, e se a mancha não tiver
afetado sua coroa ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o com fogo, que um mofo corrosivo tenha afetado um lado do objeto, quer o outro. Se, quando o sacerdote examinar, a mancha tiver diminuído depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou pedaço do couro ou da peça tecida entrelaçada. Mas se a mancha ainda aparecer na roupa, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra, e tudo que tiver mofo será queimado com fogo. Mas, se depois de lavada, a mancha desaparecerá da roupa ou da peça tecida entrelaçada ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo, então estará puro. Esta é a regulamentação acerca de mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças de tecido ou entrelaçadas, ou objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. O 14 também, certo? Disse também o Senhor a Moisés: essa é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, e sairá do acampamento e examinará se a pessoa foi curada da lepra. O sacerdote ordenará que 2 aves puras vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e molhará com um pedaço de madeira de cedro com um pano vermelho e com um ramo de isopo no sangue da ave morta da água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado de lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água, assim estará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora das suas tendas por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os seus pelos e cabelos, a barba, a sobrancelha e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, então ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, com 3 jarros da melhor farinha, amassada com óleo, como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor a entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado como suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o purificará como uma oferta pela culpa, com uma caneca de óleo, e ele os moverá perante o Senhor como um gesto ritual, apresentação. Matará o cordeiro no lugar santo, onde são purificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdócio, é santíssima. O sacerdote porá um pouco de sangue de oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca
e derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na mão da esquerda e com o dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão e na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote santificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado por sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e oferecerá sobre o altar com oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se todavia o ofertante for pobre, sem recurso para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, o qual será movido para fazer propiciação pelo ofertante com um jarro da melhor farinha amassada, com óleo, como oferta de cereal, e uma caneca de óleo, e 2 rolinhas, ou 2 pombinhos, conforme seus recursos, ou como oferta pelo pecado, ou como um holocausto. No 8º dia, o ofertante os trará para a sua purificação ao sacerdote à entrada da tenda do encontro, perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa, com uma caneca de óleo, e os moverá perante o Senhor, como gesto ritual da apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa, e pegará um pouco do sangue e os porá nas pontas das orelhas, porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, ficado no polegar da sua mão direita e no polegar do pé direito. O sacerdote derramará um pouco de óleo na palma da sua mão esquerda e com o dedo indicador direito e aspergirá um pouco do óleo da palma da sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar o óleo da palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a sua cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas e um dos pombinhos, conforme seus recursos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, com a sua oferta de cereal. Assim o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Essa é uma regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer oferta da sua purificação. O Senhor disse a Moisés e a Araão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro.
Depois disso, o sacerdote examinará a casa, examinará manchas nas paredes, e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas, parecem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No sétimo dia voltará para examinar a casa. Se as manchas houverem espalhadas pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas no local impuro, fora da cidade. Fará com que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado no local impuro, fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e recolocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar, e se a casa, depois de retiradas as pedras e raspadas e rebocadas a casa, o sacerdote irá examiná-las, e se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo. A casa está impura, ela terá de ser demolida. As pedras e as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar suas mãos e roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas e não se houverem espalhados e depois do rebocado, a casa declarará pura, pois as manchas de mofo desaparecerão. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro e um pano vermelho, e sopo. Depois matará uma das aves, uma vasilha de barro com água da fonte. Então pegará um pedaço de madeira de cedro e sopo, e pano vermelho e as aves vivas, e molhará no sangue da ave morta e nas águas da fonte, e aspergirá na casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave e a fonte, com a fonte com a água da fonte, e com a ave viva, com um pedaço de madeira de cedro com esopo e com um pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará a propiciação pela casa e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra ou mofo. Agora a gente vai para Provérbios 15, de 18 a 33. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio da alegria é a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem do entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta do conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. É como bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima. Quem é sensato, para ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva.
O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada das palavras ditas sem maldade. Os avarentos põem a família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos impuros jorra o mal. O Senhor está bem longe dos impuros, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração. As boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade entende a honra. Amém, glória a Deus. Obrigada, Sandrinha, querida. Queridos, Provérbios é algo que realmente é um nível de sabedoria muito glorioso, né? Cada palavra do livro de Provérbios traz uma riqueza e a sabedoria que vem do alto é algo que a gente deve gravar em nossos corações, cada versículo que nós estamos lendo em Provérbios nesses dias. Mas eu quero falar bem breve mesmo, por causa do tempo, em relação à questão da lepra, que nós lemos em Levítico, e a lepra, ela é associada, ela é uma analogia do pecado, né? E é interessante que aqui em Levíticos 14, 2, diz assim: esta será a lei para o leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Então a gente vê aqui que Deus, ele dá uma autoridade aos sacerdotes para declarar alguém puro ou impuro. E mostra todo o processo de cura e restauração. Vocês verem que é bem detalhado essa questão aqui da lepra, né? Tinha um processo ali todo definido. E a gente vê que no dia da purificação, é o que diz o texto, marca um ponto crucial da mudança de vida daquele indivíduo que estava cometido pela lepra. Simboliza que um ato de transição da impureza para a pureza. E fala assim, ó, ele será levado ao sacerdote, né? Então, aqui o sacerdote ele não apenas diagnosticava a lepra, mas ele também facilitava a restauração. E o leproso, por si só, ele não poderia se declarar, né, se autodeclarar limpo. Ele precisava da declaração oficial do sacerdote. Isso é muito poderoso, porque a gente vê que quem é o nosso sumo sacerdote? É Yeshua, né? Então, Yeshua, ele não só apenas traz um diagnóstico da nossa condição, mas ele também provê a cura. A lepra, ela era visível e ela causava uma separação social. O pecado, quando ele se manifesta, ele também traz o quê? Separação, né, das nossas vidas com Deus. E muitas vezes também nos separa da própria comunidade, né? A lepra, se ela não for tratada, ela vai se espalhar pelo corpo. Da mesma forma é o pecado. Se ele não for confrontado, ele tende a se espalhar em nossas vidas e afeta outras áreas da nossa vida. Essa é uma analogia muito forte e traz uma clareza para nós em relação ao pecado, em relação à purificação. Então, o leproso, ele precisava ali do sacerdote, né, para reconhecer ali, diagnosticar o pecado ali, diagnosticar a lepra, e precisava ali da orientação dele, da declaração dele ali quando ele estivesse limpo, né? Então, isso traz o quê? Que muitas vezes, para você identificar o pecado, você vai precisar de ajuda, para que você reconheça o pecado. E onde que você encontra essa ajuda? Onde que você encontra essa clareza?
na palavra de Deus, principalmente, né, porque ela nos traz aqui todo o manual da vida, daquilo que agrada, o que não agrada. Deus define, deixa bem claro na sua palavra o que é pecado, né? O Espírito Santo de Deus também é aquele que nos convence do pecado, e a própria comunidade onde você congrega, né? A sua liderança, onde vai ser usada ali através de Deus, que é o sacerdote que Deus colocou ali, né? O sacerdote aqui presencial, físico que está aqui, né? Onde tem ali a autoridade do Senhor para estar ali te direcionando, te diagnosticando e te conduzindo num processo onde você vai ser limpo, onde você vai ser purificado. Então, é muito interessante a gente ver que todo esse processo aqui era um processo bem complexo, né? E isso nos mostra como a salvação em Yeshua e a purificação que Yeshua nos traz é algo muito extraordinário, é algo muito poderoso. Porque você imagina uma pessoa leprosa, uma pessoa que via sua carne ali apodrecendo, né, que dia após dia aquilo ali ia consumindo o corpo dela, literalmente comendo o corpo dela enquanto ela estava viva. Gente, imagina que coisa mais terrível, né? A pessoa ela tinha que viver em isolamento, tantas coisas ali gerando nas emoções dela ali, a questão da rejeição, a questão de não poder estar mais entre o povo, né? Mostrando quão terrível é a questão do pecado quando a gente traz essa analogia da lepra para o pecado, né? Agora, um ponto interessante aqui é o reconhecimento do pecado. Assim como a lepra ela era diagnosticada, a gente deve estar aberto a reconhecer o pecado em nossas vidas e buscar ativamente essa purificação através do quê? Do arrependimento, né? Da fé em Yeshua, de reconhecer o sacrifício dele sobre nós, o sangue dele que nos traz, que nos torna limpos, né? Como o louvor que a gente ouviu no início, que nos torna brancos, né? As nossas vestes brancos como a neve. Um ponto importante também que, assim como Yeshua, ele demonstrou compaixão pelos leprosos, né? Porque nós temos aqui em Marcos 1:40, 42, mostra que Yeshua, ele toca nos leprosos. Isso, algo que normalmente poderia tornar alguém puro, né? Você vê, mostra aqui o poder e a autoridade que Yeshua tinha ali sobre a impureza e sobre o pecado. Onde as pessoas jamais tocavam em alguém que estava leproso. E Yeshua, quando ele vai curar, ele poderia, sim, liberar a palavra e a pessoa ter ficado curada, mas ele toca ali no leproso, demonstrando a autoridade que ele tinha, né? Então, assim como Yeshua demonstrou compaixão pelos leprosos, a gente também deve ter compaixão por aqueles que estão presos no pecado, né? E declarar sobre eles a cura, declarar sobre eles o alinhamento, a purificação. Então, a gente vê, né, que todo esse processo de purificação lembra o alto preço que Yeshua pagou para nos purificar, e isso a gente deve ter em nós gratidão. Isso a gente deve gerar em nós, porque um dia nós estávamos nessa condição, queridos. E isso nos lembra, né, o quão maravilhoso é quando o Senhor nos purificou, nos resgatou, nos tornou limpo. Então, isso deve gerar em nós a gratidão por tamanha salvação, por tamanha restauração. Muitas vezes, a gente vê que a lepra aqui, ela era algo visível, né? O pecado, embora oculto, ele traz manifestações visíveis na nossa vida, né? Mesmo que aquele pecado ele se inicie ali de forma oculta, aquilo ali vai se manifestar, não tem jeito. Lembra de Davi com Batseba, né? Ele peca, e ele peca ali de forma oculta. Ele tenta articular tudo de forma oculta, mas não teve jeito. Chegou um momento da vida ali dele que tudo ficou bem visível e visível ali para todo mundo, né? Então, a lepra, ela se manifesta, vai chegar um momento que o pecado, ele vem à tona, ele se manifesta, ele se torna visível. Então, a gente precisa entender isso, essa importância da busca pela purificação do pecado. Amém? O pecado, ele não é algo apenas
que traz uma restauração individual. A lepra, né, representando aqui o pecado, ela não traz só uma restauração individual, mas ela também visa uma restauração da comunidade de Deus, né, da pessoa ser restaurada, estar dentro da comunidade, e ali a comunidade seja uma comunidade sadia, né, cheia da graça, cheia da pureza do Altíssimo. Então, queridos, que nessa manhã o Pai venha ministrar o nosso coração, e é algo, essa analogia é uma analogia muito forte, né, a gente entender a importância da gente estar buscando cada vez mais, por meio da palavra, da liberdade que a gente dá ao Espírito para que ele nos mostre, nos conduza, e a gente possa cada vez mais estar sendo limpos e nos tornando, uma palavra fala santo, né, nos santificando, separando daquilo que possa vir trazer sobre nós qualquer tipo de lepra, qualquer tipo de pecado que nos traz separação do nosso Deus. Amém? Lembrando que a purificação que Yeshua nos traz, ela é tremenda, poderosa, completa, e que a gente possa ter no nosso coração gratidão a Ele, sempre, e louvar o nome dEle. Amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amanhã estamos aqui firmes e fortes no propósito. Shalom, shalom. Até amanhã.